A guerra na Ucrânia tem sido um dos conflitos mais sangrentos e brutais desde a Segunda Guerra Mundial, com um número colossal de vítimas em ambos os lados. No entanto, todo esse derramamento de sangue e caos pode parecer pequeno em comparação com o que poderia acontecer se a China tomasse a decisão dramática e irreversível de invadir Taiwan. De fato, as possíveis consequências de um conflito desse tipo são quase impensáveis, não apenas para as duas nações combatentes, mas para o mundo inteiro. E não demoraria para que o resto do mundo sentisse os impactos dessa guerra. Porque China contra Taiwan provavelmente se desenrolaria de forma muito diferente de Rússia contra a Ucrânia, por causa de um fator simples, mas incrivelmente importante: a geografia. Apesar das mais de 5.000 milhas que as separam, há algumas semelhanças entre Taiwan e a Ucrânia. Ambas são democracias, com fortes identidades nacionais e suas próprias culturas e tradições únicas. Ambas estão sob a ameaça de vizinhos autoritários muito maiores, que acreditam ter o direito ou até mesmo o dever de tomar suas terras. Ambas também são pontos estratégicos, com a Ucrânia separando efetivamente a Rússia da aliança da OTAN na Europa e Taiwan desempenhando um papel extremamente importante na segurança e no comércio do Indo-Pacífico. Ambos esses países, apesar de seus maiores esforços, também têm forças armadas muito menores e mais fracas do que seus inimigos, e dependem do apoio de aliados globais para sobreviver. Mas talvez a maior diferença entre os dois seja a sua geografia. A Ucrânia é uma grande massa de terra que se estende por 233.062 milhas quadradas, ou 603.628 quilômetros quadrados. A grande maioria dessa terra é plana, com cerca de 95% do território ucraniano composto por planícies. Embora algumas grandes cidades da Ucrânia fiquem perto das fronteiras, muitas, como a capital Kiev, estão dezenas ou centenas de milhas no interior. Longe de qualquer possível linha de frente de invasão, a Ucrânia também faz fronteira com nada menos que 7 países diferentes, incluindo vários estados membros da OTAN. Isso permitiu que milhões de ucranianos fugissem do país em segurança e buscassem refúgio em outros lugares, além de possibilitar a entrada de suprimentos importantes, incluindo equipamentos militares e ajuda humanitária, vindos dos aliados da OTAN. A geografia e o layout distintos da Ucrânia influenciaram dramaticamente a forma como a guerra se desenvolveu até agora e continuam moldando o cenário do conflito até hoje. O grande tamanho do país faz com que as linhas de frente se estendam por centenas de quilômetros, permitindo às forças recuar, se reagrupar e se reposicionar quando necessário. As forças armadas da Ucrânia também podem estabelecer longas cadeias de suprimentos por todo o seu território, garantindo que as tropas na linha de frente tenham o que precisam para se manter. Isso acaba causando esse desgaste. A guerra de atrito vista na Ucrânia, onde as tropas russas avançam lentamente para conquistar pequenas porções de território, e há muita luta de vai e vem por pequenos assentamentos e cidades fronteiriças abandonadas. Taiwan é totalmente diferente. Para começar, é uma ilha e tem uma fração do tamanho da Ucrânia, medindo apenas 13.976 milhas quadradas ou 36.197 quilômetros quadrados. Também é muito densamente povoada, com mais de 23 milhões de pessoas chamando Taiwan de lar, e cerca de 90% de toda a população do país vivendo ao longo da sua costa oeste. Porque ao contrário da Ucrânia, que é tão vasta, aberta e plana, Taiwan é uma massa de terra acidentada e montanhosa, com algumas das montanhas mais altas do leste asiático se estendendo por suas regiões central e leste. Isso significa que grande parte da infraestrutura de Taiwan, incluindo as principais cidades, portos, usinas de energia, centros de dados e bases aéreas, está toda concentrada na costa oeste da ilha, a mesma costa que fica de frente para o continente chinês. Isso muda totalmente o jogo, ao contrário da guerra na Ucrânia, que tem linhas de frente de milhares de quilômetros e zonas de combate espalhadas por grandes áreas abertas. Para as tropas recuarem e para onde os refugiados possam fugir, uma guerra em Taiwan seria muito mais comprimida, tanto em espaço quanto em tempo. É improvável que isso seja um conflito prolongado, com batalhas graduais e desgastantes por pequenos pedaços de terra. Em vez disso, China contra Taiwan seria um conflito condensado e caótico desde o primeiro dia, com grandes cidades, incluindo a capital da ilha, Taipei, sob ameaça desde o momento em que a China decidisse invadir, e um risco real de um grande número de vítimas civis nos primeiros dias e semanas.
Esse é o tipo de cenário que analisamos semanalmente no The Military Show. Então, se você está achando isso útil, aperte o botão de inscrever-se. É a melhor maneira de se manter à frente, enquanto o equilíbrio global de poder muda. Agora, vamos voltar ao campo de batalha. Não dá para saber exatamente como a guerra ocorreria, mas é possível estimar com base nas capacidades militares e doutrina dos dois lados. Diante da perspectiva incrivelmente difícil de invadir uma ilha e cruzar o Estreito de Taiwan, que tem 110 milhas de largura, a China precisaria atacar de forma rápida e contundente. Muito provavelmente, a China enviaria enormes forças navais e aéreas de invasão para sobrecarregar as defesas da ilha e estabelecer algum tipo de base na costa oeste o mais rápido possível. Só então o Exército de Libertação Popular da China, o ELP, conseguiria avançar e tomar o controle das cidades e da infraestrutura de Taiwan. Claro, a China vem se preparando para isso. Ela construiu a maior força naval do mundo, aproveitando sua enorme força econômica para investir pesadamente em níveis inéditos de construção naval. De acordo com o Global Firepower, a Marinha Chinesa agora inclui 3 porta-aviões, 4 porta-helicópteros, mais de 60 submarinos, 50 destroyers, 72 corvetas, 150 embarcações de patrulha, 36 navios de guerra de minas e 47 fragatas. E ela segue se expandindo, com engenheiros chineses trabalhando duro em um quarto porta-aviões enquanto falamos. A China também possui uma das maiores e mais poderosas forças aéreas do mundo, com mais de 3.300 aeronaves no total, incluindo mais de 1.200 caças e quase 1.000 helicópteros também. Ela também possui alguns dos mísseis mais poderosos do mundo, capazes de atingir qualquer lugar em Taipei e causar danos devastadores. Além disso, a China investiu muito tempo, dinheiro e recursos para fortalecer suas estratégias de guerra cibernética e realizar exercícios militares, explorando todas as eventualidades e traçando as formas mais eficazes de atacar a ilha de Taiwan. Já foi visto até trabalhando em novas barcaças de desembarque especializadas que poderiam ajudar no transporte de tropas e outros equipamentos pelas águas agitadas do Estreito de Taiwan, além de testar cortadores de cabos submarinos que teoricamente poderiam cortar as comunicações da ilha com o resto do mundo. Em resumo, embora não saibamos exatamente qual é o plano da China, seu exército tem trabalhado incansavelmente para aperfeiçoar esse plano. E qualquer ataque a Taiwan provavelmente seria rápido e brutal, envolvendo uma combinação de ataques com mísseis direcionados, ataques cibernéticos, bloqueios navais, interrupção do espaço aéreo e operações adicionais com o objetivo de levar tropas, artilharia e outros recursos através do estreito até os principais portos e cidades costeiras de Taiwan. Com perdas e atrasos mínimos, isso não seria uma guerra por etapas ou de escalada gradual. A China provavelmente lançará tudo o que tem contra Taiwan em um período de tempo muito curto, o que inevitavelmente levaria a enormes baixas. Porque, ao contrário da Ucrânia, os civis taiwaneses não teriam facilidade para fugir. Muitos escolheriam permanecer em suas casas onde sempre viveram, e mesmo quem decidisse evacuar teria poucas opções disponíveis. Especialmente se a China cortasse as comunicações, controlasse o espaço aéreo e estabelecesse algum tipo de bloqueio naval ao redor da ilha, eliminando efetivamente qualquer possibilidade de as pessoas saírem. Mas Taiwan e seu povo não se renderiam nem levantariam bandeira branca quando navios chineses se aproximassem, assim como a China. Eles se preparam para essa possibilidade há anos, ajustando estratégias, investindo em defesas e tomando todas as medidas possíveis para a guerra. Taiwan também tem acompanhado de perto os acontecimentos na Ucrânia desde que a guerra começou lá em 2022. De fato, dentro de um mês após o início do conflito, o número de buscas no Google feitas em Taiwan relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia superou em muito aquelas relacionadas a outros assuntos importantes da época, como vacinas contra a Covid-19 e testes rápidos, que estavam em falta naquela época. A audiência também aumentou para programas de TV e reportagens relacionadas à guerra, enquanto a população de Taiwan buscava aprender ao máximo sobre o tipo de conflito que poderia um dia ocorrer em sua terra natal. Isso provocou grandes mudanças nas atitudes do público e políticas do governo. Com o governo aumentando seu orçamento de defesa em 18% entre 2022 e 2024 e estabelecendo unidades de drones dentro do exército a partir de 2025,
Taiwan também criou novos programas de treinamento para recrutas do exército relacionados à guerra com drones, foguetes antitanque e mísseis Stinger lançados do ombro. Pesquisas mostram que mais pessoas hoje querem participar de treinamentos de resposta a emergências, alívio de desastres ou integrar organizações de defesa civil. Os líderes militares de Taiwan certamente aprenderam ao observar a Ucrânia e planejam defender seu território contra uma invasão chinesa. Há muitos anos, eles avaliam as formas como um ataque desse tipo poderia acontecer, acompanhando as inovações e desenvolvimentos militares chineses. Identificaram os locais que o EPL tentaria controlar primeiro e construíram toda uma doutrina de defesa baseada em atrasar e dificultar ao máximo qualquer tentativa de invasão. Da mesma forma que a Ucrânia sempre soube que não pode derrotar a Rússia em um conflito direto. Taiwan sabe que não tem força militar suficiente para superar a China, mas isso não significa que não possa causar grandes danos e atrasar o avanço chinês. Tempo suficiente para que os aliados cheguem ao local e ofereçam sua ajuda. Assim, as táticas de defesa de Taiwan giram em torno da chamada estratégia do porco-espinho, que depende do uso de uma variedade de armas pequenas e móveis, em vez de plataformas grandes e caras, transformando efetivamente a ilha em uma estrutura semelhante a um porco-espinho, com uma vasta gama de espinhos defensivos como mísseis, munições de permanência e sistemas antinavio espalhados por toda parte, todos voltados para infligir pesadas perdas e tornar a invasão o mais custosa possível para Pequim. Taiwan também conta com sistemas de vigilância de última geração, como radares avançados que monitoram constantemente os mares e céus ao redor da ilha, preparados para detectar mísseis próximos e alertar antecipadamente. As Forças Armadas taiwanesas também estabeleceram defesas cibernéticas e de informação robustas, incluindo sistemas de comunicação redundantes e estratégias de combate à desinformação para enfrentar a guerra digital destrutiva da China. Por meio desses investimentos e inovações, Taiwan tem buscado dissuadir a China de invadir. Fez tudo o que pôde para se apresentar como um alvo quase impossível de ser atacado sem que a força invasora sofra grandes perdas. No entanto, em algum momento, a China pode simplesmente decidir que os fins justificam os meios, e Pequim pode estar disposta a aceitar essas perdas, desde que consiga o que deseja: a realização da longa busca do presidente Xi Jinping para reunificar a China e Taiwan, finalmente. Portanto, se uma invasão começasse, não há dúvida de que Taiwan teria sistemas fortes para se defender. Mas eles podem começar a ceder sob o peso esmagador da força invasora. A fase inicial do conflito seria potencialmente uma das mais sangrentas e brutais que o mundo já viu. Os militares de Taiwan usariam todos os mísseis, artilharia e defesas aéreas disponíveis. É o que tem feito, focando seus esforços em cidades portuárias e pontos de entrada costeiros, como portos, praias, pontes e estradas elevadas, com um objetivo principal em mente: ganhar tempo. Ela estaria focada unicamente em atrasar a invasão o máximo possível, dando ao resto do mundo tempo para reagir, responder e enviar ajuda. A China, por sua vez, mobilizaria suas forças navais e aéreas, realizando ataques cibernéticos e de mísseis, com o objetivo oposto ao de Taiwan. Enquanto Taiwan se concentraria em atrasar e prolongar a fase inicial do conflito, a China iria querer que tudo terminasse o mais rápido possível. Pois, ao conseguir um ponto de apoio na costa e começar a enviar tropas para cidades como Taipei, a guerra já estaria praticamente vencida. Pequim simplesmente continuaria transportando soldados e outros recursos pelo estreito, formando uma força cada vez maior e praticamente imparável na ilha. Para obliterar quaisquer defesas restantes, e sem uma rota de saída disponível, o povo taiwanês se veria diante de uma escolha sombria entre a morte ou a submissão. Agora, não há como prever nenhuma guerra, especialmente uma como esta, com tantas variáveis. Mas o resultado final dessas etapas iniciais acabaria se resumindo a qual lado se preparou e planejou de forma mais eficaz, com o ataque implacável da China enfrentando a defesa porco-espinho de Taiwan. E um grande número de soldados e civis, sem dúvida, perderia a vida nesse processo. As etapas iniciais da guerra entre Rússia e Ucrânia foram horríveis, com inúmeras vítimas civis, relatos de crimes de guerra em massa e cenas de destruição inimaginável. Isso seria ainda pior. Ambos os lados sofreriam perdas, e a extrema densidade populacional de Taiwan significa que essas perdas seriam rápidas e numerosas para a população local.
mesmo buscando abrigo nos shoppings e outras estruturas subterrâneas das grandes cidades de Taiwan. Eles estariam em risco de bombardeios quase constantes enquanto mísseis chineses caem do céu e enxames de drones preenchem os céus. Mas é o que vem a seguir que realmente tornaria a guerra entre China e Taiwan muito pior do que a guerra na Ucrânia. Como outros países ao redor do mundo provavelmente sentiriam a necessidade de intervir e entrar na briga, não há garantias aqui, já que até mesmo os aliados mais próximos de Taiwan expressaram diferentes níveis de apoio e compromisso em defender a ilha ao longo dos anos. Dito isso, vários países, incluindo os Estados Unidos, a maior superpotência militar do mundo, prometeram intervir e ajudar o povo taiwanês. Caso sejam atacados, o Japão também poderia tomar medidas militares contra a China ou enviar apoio a Taiwan de outras formas. Não está claro exatamente como esses países responderiam, já que historicamente mantiveram uma política de ambiguidade estratégica, recusando-se a informar claramente que ações tomariam caso ocorresse uma invasão. Mas ambos os países, especialmente os Estados Unidos, têm poder para influenciar o conflito, que pode sair do controle com o envolvimento de outros países. E como esse seria um conflito tão condensado e concentrado, as decisões teriam que ser tomadas rapidamente. Diferente da Ucrânia, onde os aliados de Kiev na Europa e América do Norte puderam agir com mais calma. Semanas ou meses para discutir e debater que tipo de ajuda fornecer e como responder à agressão da Rússia, os países teriam que reagir muito mais rapidamente, com prazos apertados e datas limite iminentes, aumentando ainda mais os riscos de escalada. Esse é um dos principais motivos pelos quais muitos especialistas veem uma guerra entre China e Taiwan como o provável precursor da Terceira Guerra Mundial. Porque se a China realmente der o passo de lançar sua invasão, ela não vai querer parar até alcançar seus objetivos. Se os Estados Unidos então intervirem, apoiados por aliados da aliança da OTAN, é fácil imaginar como a situação pode sair do controle. Rússia e Coreia do Norte poderiam apoiar a China, causando um conflito que mudaria o mundo para as próximas gerações. Com uma perda de vidas inimaginável e até mesmo a ameaça constante de devastação nuclear, já que a maioria, se não todas, as potências nucleares do mundo poderiam ser envolvidas na batalha, esse, é claro, é o pior cenário possível. Ainda é onde é possível que uma invasão chinesa a Taiwan não cause um conflito mundial. Ainda assim, mesmo que a China conseguisse o que queria e assumisse o controle da ilha em semanas, isso ainda teria o potencial de causar danos muito maiores ao mundo, como conhecemos, do que a guerra na Ucrânia. Não em termos de vítimas, mas em termos de danos econômicos. Por quê? Porque Taiwan é a força dominante em uma das indústrias mais importantes do mundo, a indústria de semicondutores. Os semicondutores são materiais essenciais usados para fabricar muitos dos componentes eletrônicos modernos que alimentam o nosso mundo. De transistores a microchips de computadores, células solares, inúmeros dispositivos dependem desses semicondutores. E Taiwan, principalmente através da sua empresa de fabricação de semicondutores, a TSMC, lidera esse setor, produzindo os chips mais sofisticados, compactos e potentes para smartphones, computadores, sistemas de IA e muito mais. Outros países, como os Estados Unidos, buscam fortalecer suas indústrias de semicondutores, mas a importância de Taiwan no setor não pode ser subestimada. É o único lugar no mundo capaz de fabricar chips tão avançados em uma escala tão grande. Qualquer tipo de interrupção na indústria de semicondutores da ilha impactaria diretamente a produção de eletrônicos de consumo, automóveis, dispositivos médicos e sistemas militares no mundo todo. A guerra poderia, por exemplo, levar à destruição da infraestrutura de semicondutores devido a ataques de mísseis e bombardeios. Com o colapso do fornecimento global de chips como resultado, a China poderia, alternativamente, evitar intencionalmente atacar as instalações de chips de Taiwan e, em vez disso, assumir o controle delas, ganhando imenso poder econômico e influência como resultado. De qualquer forma, os efeitos seriam enormes e as consequências seriam sentidas em todo o mundo. Com a escassez repentina de dispositivos eletrônicos do dia a dia, como smartphones, PCs e centros de dados, o desenvolvimento tecnológico desacelera quase até parar. O custo dos serviços de computação em nuvem dispara, a produção de novos veículos cai drasticamente, programas de desenvolvimento militar e médico são adiados e o mundo inteiro se torna ainda mais dependente da China do que antes. Como foi dito, nada disso é certo, e existem quase infinitas maneiras de como uma guerra entre China e Taiwan poderia acontecer.
Mas, em quase todos esses cenários possíveis, os custos seriam enormes. Com muitas vidas perdidas, infraestrutura valiosa destruída, alianças internacionais sendo testadas e o futuro do mundo, como conhecemos, irrevogavelmente alterado para sempre agora. Saiba mais sobre como Taiwan pode ser capaz de se defender por tempo suficiente de um ataque chinês para impedir que Pequim alcance seus objetivos neste vídeo. Ou confira este vídeo para ver como os Estados Unidos já estão preparando uma arma secreta que pode esmagar a tentativa de invasão da China antes mesmo que ela comece. E para garantir que você fique informado e atualizado sobre as últimas notícias militares da China, Taiwan, Rússia, Ucrânia e muito mais, inscreva-se no nosso canal hoje mesmo